mais um episódio do EduCast, o podcast do Colégio Educar. Se você ainda não se inscreveu no canal do Colégio Educar, inscreva-se agora, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. Hoje a conversa é sobre muita garra, disciplina, trabalho em equipe e como o esporte transforma a vida dos jovens. E claro, nossa estreia nos Jogos Estudantis da cidade de Tiros. E para isso, hoje estamos com duas pessoas muito especiais. Misael dos Santos, técnico dos Jogos e jogador profissional. E nosso colega Davi, aluno do 9º ano, goleiro e capitão do time. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar o bate-papo, queremos que vocês se apresentem. Misael, fale pra gente um pouco sobre você. Primeiramente, bom dia, Vinícius, Karen, Davi, bom dia. Você que está nos assistindo aí de casa, não sei que horário que você vai estar assistindo, mas se for na parte da manhã, bom dia. Se for na parte da tarde, boa tarde. Se for na parte da noite, boa noite para você. E eu cheguei até aqui, eu sou morador da cidade de São João do Manteninha, morava lá. De lá eu fui para os Estados Unidos, conheci uma moradora tirense, acabei casando e vim morar aqui em Tiros. E você, Davi? Conta pra gente como é você fora do gol e como foi parar no time e como é a sua rotina. Então, Vinícius, meu nome é Davi, eu tenho 14 anos e eu sou natural de Uberlândia, morei muitos anos em Prata, ali, cidade vizinha, e foi lá que eu conheci o futsal. Foi quando eu comecei a me apaixonar pelo esporte e aprendi como ser goleiro. O que você mais gosta de fazer? Eu sou baterista e gosto muito de colorir. Misael, para você que vive o esporte, o que ele é para você? O que ele representa na sua vida? O esporte, ele representa várias coisas. Porque quando eu conheci o esporte e decidi focar mais no esporte, ele só não me ensinou a aperfeiçoar aquilo que eu sei fazer melhor, que é o esporte, mas também me ajudou a me formar como homem, ter caráter. E é isso. E para você, Davi, que está começando agora, o que significa o esporte para você? Olha, Vinícius, o esporte é algo que representa muita disciplina para mim, algo que consegue descansar a própria mente da gente, algo que a gente se empenha para ser melhor cada dia. E eu acho que o esporte é muito importante na vida de todas as pessoas, cara. E eu creio que o esporte te ajuda muito com a união, tanto com os seus próprios companheiros e com as pessoas do time adversário. Tendo um nível de competição, mas com respeito. Claro. Misael, você acha que os jovens de hoje em dia estão dando devido valor à prática esportiva? Alguns sim, alguns não, porque às vezes falta incentivo, tanto talvez da escola, ou talvez da prefeitura, que hoje já não tem muitos trabalhos sociais envolvendo o esporte. Então, quando não tem um esporte na sociedade, os jovens procuram fazer outras coisas. Infelizmente, acaba indo para as drogas, bebida, costuma indo para um caminho onde que acaba quebrando as leis. Então, o esporte ele é importante não só na escola, mas também na sociedade. Misael, conte pra gente sobre sua trajetória, onde você já jogou e como foi sair do Brasil. Eu comecei jogando bola com 5 anos de idade, ali na cidade mesmo, e ao longo do tempo eu fui percebendo que eu não queria o futebol somente como um meio de distração, de diversão, mas eu queria algo mais sério com isso. E fui treinando, focando, e eu creio que tinha uns 14 anos, um amigo meu chamado Iago, ele me decidiu levar para fazer um teste em um clube profissional na base do Real Noroeste. E lá eu fiz o teste, passei, assinei meu primeiro contrato e continuei jogando ali. E ali as coisas foram fluindo naturalmente, mas aí veio um ano da pandemia, eu fiquei 3 anos nesse clube, veio um ano da pandemia, nós teve que deixar o alojamento, deixar o clube e fomos embora para casa. Aí no meio da pandemia, passou alguns tempos, meu pai decidiu ir para os Estados Unidos e eu fui com ele. Aí quando eu cheguei lá, o clube, a pandemia deu uma acalmada, o clube voltou, mas como eu já estava lá nos Estados Unidos, eu decidi ficar por lá. E lá o futebol não é como igual no Brasil. Lá é uma coisa mais, não é tão raro, mas também não é tão igual aqui no Brasil. Mas eu conheci um treinador lá que ele é americano, ele fala português hoje, ele aprendeu até mesmo a falar português lendo a Bíblia. Ele é técnico do Liverpool,
da academia do Liverpool que tem lá nos Estados Unidos, do Liverpool da Inglaterra. Aí eu conversei com ele me chamou para fazer um período de teste lá. Eu fiz o teste, passei lá e lá comecei a jogar com ele lá na academia do Liverpool. Depois ele foi para um clube semi-profissional na Filadélfia, que é o PSC, e eu fui para lá e continuei seguindo o futebol lá. E nessa trajetória aí teve alguma dificuldade? O que foi mais difícil? Teve bastante. Uma das dificuldades que teve foi quando eu passei no teste do livro, da academia de lá, e a gente foi fazer uma pré-temporada para um campeonato que nós íamos jogar no estado de Ohio. Aí no meu primeiro jogo que a gente foi, no aquecimento ali, eu vi que eu estava bem. E um atleta, quando ele sabe que o jogo vai ser fácil, que o jogo tá bom, que ele tá bem pro jogo, preparado fisicamente, mentalmente, no aquecimento ele já sabe. E ali no aquecimento, antes de começar o jogo, eu estava confiante, sabia que o jogo seria fácil, sabia que o jogo era para mim, mas com acho que 3 a 4 minutos de jogo, eu acabei dando um carrinho e o gramado estava molhado. E eu acabei escorregando, caindo em cima do braço, aí eu fui e quebrei o braço. Aí naquele momento ali, o campeonato acabou para mim, o campeonato nacional que nós ia jogar também, que a gente ficou em segundo colocado, também acabou, não pude ir. E ali a maior dificuldade não foi somente a lesão física, mas também um trauma que fica no psicológico. O que te manteve firme? Olha, as pessoas que estavam ao meu redor. Pai, a Isabelle mesmo, que hoje é minha esposa, mas antes era a namorada ali no começo. Também os meus pastores da minha igreja, ADR Minis, porque ali era um fim de um sonho, porque a idade já estava avançada, já tinha passado nos testes, já iria assinar o contrato, já ia ir para a competição com o clube, porém tinha um período de recuperação ali que eu tive que parar. E eu mesmo em casa recuperando, o tempo não espera. Ia passando e eu sabia que dali era o fim, entendeu? Que eu tinha que ir para um outro lado, que o futebol já não dava mais na área profissional. E o que você diria hoje para uma pessoa como o Davi que está começando agora? Treinar, ter foco, disciplina, porque o maior adversário da gente é a gente mesmo, entendeu? Que vem a preguiça, vem o desânimo, vem as vozes de fora tentando desanimar, mas a gente não pode olhar para esse lado, tem que focar, treinar, e é isso. E só complementando a pergunta dela, o que me manteve firme foi as pessoas que estavam ao redor me incentivando, às vezes nem incentivando somente na área do esporte, mas manter firme. Porque é bem difícil você largar um sonho que você seguiu desde 5 anos de idade para começar outra coisa, entendeu? Então, assim, as pessoas ao meu redor foi bastante importante. A família, a igreja, e é isso. Davi, como foi para você ser escolhido capitão do time? Olha, Karen, é uma honra muito grande, né? Porque tem que ter uma responsabilidade enorme. Ser capitão e goleiro do próprio time, sempre defendendo e posicionando a galera, conversando sobre posicionamento, danando peso também, é uma honra muito grande. E em qual modalidade a escola competiu? A gente competiu em futsal, módulo 1, né? 2011 a 2013, e em queimada, módulo único. Você participou dos dois? Somente futsal. Como foi representar o Colégio Educar? Uma grande honra, né? Porque como foi o nosso primeiro ano competindo contra outras escolas, o comprometimento é imenso. A gente tem que estar ali preparado. Davi, teve algum momento marcante no jogo para você, como uma defesa, um jogo importante? Vinícius, eu acho que nas finais dos jogos, quando a arquibancada, a torcida, até os jogadores, independente se a gente tinha ganhado ou perdido, vinham me cumprimentar e falar que eu tinha feito um bom jogo. E eu acho isso importante. Misael, o que você observou de positivo na postura dos alunos da Educar durante os jogos? Algo que eu percebi bastante, como é a primeira vez da Educar jogando esse campeonato, é a união dos meninos, o entrosamento, que eu não sei se eles já jogavam junto fora da escola, mas quando entraram dentro das 4 linhas representando a Educar, eu vi uma união, um entrosamento entre eles. E você que já jogou profissionalmente, qual a importância de ensinar o espírito esportivo desde cedo? Olha, é importante desde cedo a pessoa preparar sua mente para isso, para
quando chegar dentro das 4 linhas, tanto no campo como na quadra, a pessoa não se abalar com a torcida, com xingamentos, porque no futebol tem que ter isso. Principalmente no Brasil, se não tiver uma torcida pegando o pé, se não tiver drible, ousadia, alegria, acho que o Brasil perdeu o espírito esportivo, entendeu? Davi, conta pra gente como que foi o apoio da escola, os professores, a torcida. Cara, foi muito bonito que a escola se comprometeu para estar ali ajudando a gente, colocando a gente dentro desse campeonato. Tirava até mesmo momentos de aulas para levar a galera para torcer pela gente. Ganhando ou não, sempre cumprimentavam a gente, sempre agradeciam, sempre elogiavam. Isso eu acho muito bonito. A torcida motiva mais vocês enquanto estão jogando? Muito. Isso ajuda demais. Davi, você acha que teve algum diferencial de como o colégio lidou com esse desafio? Com certeza, o apoio da escola estava ali sempre com a gente, sempre apoiando, a união e a humildade que todos tiveram com a gente. Para vocês dois, mesmo sem ir pro Genk, o que foi mais importante nessa experiência? Você acabou de falar, o ganho de experiência. Porque ano que vem, talvez alguns não vão poder jogar, mas tem alguns que foram conosco, que ano que vem vai estar no módulo 1 ainda, então já tem uma experiência maior nessa área para poder ganhar, ter um nível de competição maior para poder representar e educar no Gênio. E eu também creio que com essa derrota que a gente teve, a gente aprende a ganhar, porque sem perdas não há ganho. Davi, como foi a rotina de treinos? A gente estava se reunindo muito à tarde para treinar, em diferentes lugares. Quando não tinha como fazer aqui na escola, a gente se reunia em outras quadras e sempre treinando intensamente. Davi, e a convivência entre o time? Teve alguma coisa de engraçado, marcante? Cara, depois de todos os treinos a gente sempre saía para tomar um sorvete, comer alguma coisa, beber até uma coca mesmo. Não me chamaram nenhuma vez. E uma coisa que foi muito legal também é que a nossa diretora permitiu que a gente passasse uma noite aqui. Com supervisão, mas isso foi muito legal. E nesse dia a gente tinha marcado um treino. Cheguei aqui preparado para dar treino para eles, todo mundo com roupa de dormir, já com a barriga cheia, tive que voltar para casa e bravo. Como foi essa noite aqui? O que vocês fizeram? Foi um momento de muita diversão. A gente assistiu o filme, brincou de esconde-esconde, brincou de telefone sem fio. A gente fez muita brincadeira. E o treino que é bom nada, né? O treino que é bom nada. E sem contar que nas 50 pizzas que a diretora pediu. Vocês jogaram bingo, né? Jogamos e tiveram prêmios. Eu, infelizmente, não ganhei nenhum. Mas teve aluno que ganhou até 2. Misael, o que podemos esperar para o próximo ano? Um nível de competição maior. Que os meninos já vão estar já sabendo como é o campeonato. A gente vai procurar treinar mais, porque acho que na área do esporte, a maior honra para uma escola é ir representar o município no GENG, nos Jogos Escolares de Minas Gerais. Então, próximo ano a gente vai treinar mais, focar mais, deixar um pouco das pizzas do lado, Coca-Cola, sorvete, para poder levar e educar, representar tiros nos Jogos Escolares de Minas Gerais. Qual dica você dá para os alunos e para o colégio? Para os alunos que jogou esse ano, a dica que eu dou é treinar, focar, não desanimar. A gente tem o costume de falar que a gente tem que esquecer as derrotas, lembrar das vitórias, mas tem que lembrar das vitórias e também das derrotas, porque quando a gente tem uma derrota, a gente tem o gostinho da derrota e quer ter um gosto de ter vitória. Então, a gente tem que ter um incentivo para poder chegar mais forte no próximo ano. E a dica que eu dou para a escola é a gente se preparar mais, ter um tempo mais para os atletas, entendeu? Porque a gente preparando, a gente chega mais forte na competição e pode levar a educar para os jogos escolares. Davi, você que atuou como goleiro e capitão, você já pensou em jogar profissionalmente ou considera o futebol só um hobby? Cara, eu acho que todo jogador tem vontade de jogar profissionalmente, viver disso, viver do esporte, que é a coisa que a gente gosta, mas por enquanto eu atuo somente como hobby. Que conselho vocês dariam para os meninos mais novos que vão jogar?
que querem jogar ou têm medo de competir? Na área profissionalmente, o conselho que eu dou é o óbvio, que é treinar, preparar não só fisicamente, mas a mente também, o psicológico. E não tentar nada sozinho, procurar ajuda, conversar com os pais, que realmente é isso que eles querem. Porque hoje, infelizmente, talvez não só no Brasil, mas no mundo todo, o futebol está um pouco corrompido. Porque é necessário ter empresário, ter pessoas de contatos ao lado, porque não adianta só treinar, ser bom, estar preparado. Se você não tiver uma pessoa que tem contato, que te ajude ali, às vezes é um pouco mais difícil. Então, o conselho que eu dou, treine, prepara, conversa com os pais, procura uma pessoa que já está nessa área como empresário para poder te levar num caminho mais fácil para um clube. Como o Misael falou, preparar a mente também. Porque um breve momento que eu fiquei ali sem jogar foi por críticas e medo de não jogar bem e coisas do tipo. E sempre preparar psicologicamente também, não só fisicamente, que isso é muito importante. Porque até mesmo eu vi da nossa escola mesmo, alguns atletas na hora do jogo se envolvendo com a torcida, entendeu? Assim, é meio desnecessário. Quando você tá dentro da quadra, você tem que ter a concentração, esquecer a torcida de lado, deixa xingar, deixa provocar e faz o seu trabalho, entendeu? Tem que preparar a mente para isso, para esquecer a torcida, esquecer os problemas do lado de fora e ser feliz dentro de quadra. Estamos chegando no final do segundo episódio do EduCast e agora vamos jogar bate e volta, que vocês vão responder com uma palavra. Esporte favorito? Futebol. Futsal. Um atleta que inspira. Casimiro. William. Treino ou jogo? Jogo. Torcida animada ou concentração total? Torcida animada. Torcida animada. Uma palavra que define o esporte? Emoção. Disciplina. Uma palavra que define o time do Colégio Educar. Foco. União. Depois de tudo que ouvimos hoje, descobrimos que o esporte vai além das quadras. A participação do Colégio Educar nos Jogos Estudantis da cidade de Tiros foi um marco para o nosso colégio. Pronto. Antes de encerrarmos, queremos pedir para Misael e Davi dar uma palavra. Quero agradecer primeiramente vocês que fez esse convite para estar aqui nesse bate-papo do EduCast. Agradecer o Colégio Educar, que me fez o convite para poder estar na direção do time aqui da escola. Parabenizar os meninos que mesmo que não conseguiu ir para os jogos, mas fez um belo trabalho, chegando na semifinal do campeonato. E parabenizar as garotadas lá da Padre José Coelho, que estará representando a cidade de Tiros nos Jogos Escolares de Minas Gerais. E dizer que estamos torcendo por vocês, que a gente somos adversários dentro das 4 linhas, mas fora somos moradores de Tiros. E estamos aqui torcendo para vocês, que vocês possam trazer esse título aqui para Tiros. E lembrando que esse título que vocês ganhar, que a gente está torcendo, não é somente de vocês, não é só da escola que vocês estão, mas é da cidade de Tiros. Então, representa a gente aí. E eu gostaria também de parabenizar vocês que ganharam o jogo de forma limpa e justa. E eu estou muito orgulhoso de vocês, porque mesmo agora sendo rivais, vocês já foram meus companheiros de quadra. Então, parabéns e que vocês tragam esse título pra gente. Muito obrigado, até breve. Muito obrigada por vocês terem vindo participar do nosso podcast e preparamos uma lembrancinha para vocês. Muito obrigado. E a caneca também são de vocês, para vocês lembrar do nosso podcast. E a você que nos assistiu até aqui, que esse episódio sirva de inspiração e deixa o joinha e ativa o sininho da notificação. Até o próximo episódio do EduCast.